irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus, provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Tínhamos iniciado na semana passada. Chegamos ao segundo estudo, essa série de 7, e hoje nós vamos ver o estudo dessa noite, a essência de igreja bíblica. O igreja. É isso que nós vamos tentar estudar, né? E o texto que nós vamos nos basear se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 16, de número 18. Vamos nos basear nesse versículo. É um versículo muito conhecido de todos os irmãos, mas se você puder abrir sua Bíblia para acompanhar esse texto, eu vou pedir que você possa abrir. Mateus, capítulo 16, versículo 18. Nos diz assim a palavra: eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e do inferno não prevalecerão. A minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus amados irmãos, o que é a igreja? E você diz ser igreja. Você está recapitulando aquilo que nós vimos na semana passada, na semana anterior. Nós percebemos, irmãos, que uma das funções, ou algumas das funções, de por quê, qual motivo nós estamos estudando sobre eclesiologia, ou seja, a doutrina da igreja, é que Cristo amou a igreja. Cristo se fez carne e habitou entre nós. O apóstolo João, capítulo 1, versículo 14, diz que ele viu a
Deus, glória do unigênito do Pai. A cruz, para que tivéssemos vida. Deus em Cristo amou a sua igreja. O primeiro pontapé inicial de que nós estudamos sobre a doutrina da igreja. Em primeiro lugar, é porque a igreja festa meio da igreja que o evangelho é por meio da igreja que o evangelho é expandido. É por meio da igreja, irmãos, que pecadores ouvem a pregação do evangelho, seja em oração, seja através do louvor, seja através de uma palavra dita, manifestada, e aquela palavra encontra guarita no coração do pecador e transforma não somente a vida dele, mas também de toda a sua família. Esse é o segundo motivo porque nós estamos estudando sobre a doutrina da igreja. Porque a igreja é a manifestação visível do Evangelho de Cristo Jesus. Em terceiro lugar, porque nós estudamos, hoje estamos estudando essa série de estudos sobre a doutrina da igreja, porque nós precisamos distinguir o que é uma igreja autêntica, o que é uma igreja bíblica e o que não é uma igreja bíblica. Infelizmente, há muitos crentes que não são capazes de fazer essa divisão, porque não conhecem as marcas bíblicas de uma igreja genuinamente cristã. Muitas pessoas, quando o pastor celebra, por exemplo, a ceia do Senhor e convida todos aqueles que são membros de uma igreja genuinamente evangélica para participar da mesa junto conosco, consegue distinguir o que é uma igreja genuinamente evangélica e o que não é uma igreja genuinamente evangélica. Pois bem, esse é um dos motivos que nos leva a estudar sobre a doutrina da igreja. Quarto lugar, precisamos compreender, irmãos, o que não é bíblico sobre o entendimento que o cristão precisa ou não em uma igreja local. Muitas pessoas que dizem que podem ser crentes, mesmo sem ser membros de uma igreja evangélica. Será que isso é verdade? Será que você pode ser na sua casa? Será que você pode ser membro do corpo de Cristo sem participar da igreja de Cristo? Há muitas pessoas que dizem que sim. Vamos ver, esse é um dos motivos. Nós iremos estudar que é impossível. É antibíblica, é uma doutrina herética afirmar que você participar da igreja de Cristo. Em quinto e último lugar, estudando sobre a doutrina da igreja para curar os que foram feridos e fortalecer aqueles que estão fracos por causa da uma necessidade da igreja local. Isso inclui, irmãos, aquelas que não querem, de maneira alguma, ter compromisso com a igreja local. Isso inclui aqueles que são ímpios da palavra de Deus. Isso inclui aqueles que vão aos cultos, que estão de maneira presencial nas reuniões, mas que não têm a ver com o trabalho da igreja local. São aquelas irmãs que ouvem o irmão, que são até membros de uma igreja, mas que não se envolvem com o trabalho da SAF. São aqueles jovens que estão frequentando os cultos, mas que não querem se envolver com o MP. São aqueles homens que estão frequentando, mas que não querem se envolver com os trabalhos da UPH. Será que nós temos base bíblica para isso? Para sermos 007? Sobre isso, está estudando essa série de estudos de a doutrina da igreja. Pois bem, o que é igreja? Em primeiro lugar, irmãos, nós precisamos o que não é igreja. A igreja não é uma invenção de homens. Ela não é uma construção, uma edificação de homens, mas do próprio Cristo. No texto que nós lemos no início desse estudo,
Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus Cristo traz uma palavra em resposta à palavra do apóstolo Pedro. Jesus Cristo disse: Tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Primeira vez que nós vemos no Novo Testamento a palavra igreja. Também, apesar de ser a primeira vez que é no Novo Testamento, ela é dita não por homens, mas pelo próprio Cristo, pelo próprio Deus. Ratificando, irmãos, e deixando claro que a igreja não é obra de homens, não é construção de homens. A igreja não é uma invenção de homens, mas é do próprio Deus. A Bíblia, irmãos, jamais usa da palavra igreja em relação a prédio, em relação a clube, em relação a local de apresentações, ou mesmo de entrega de serviços, de qualquer maneira, de qualquer natureza, por mais nobres que sejam. A igreja, segundo a palavra de Deus, é a reunião do povo escolhido de Deus para prestar cultos a esse Deus. Jesus, anteriormente, foi o primeiro no Novo Testamento a chamar minha igreja. A qual, em Gênesis, chamam ela mulher, minha esposa, carne, osso dos meus ossos. Cristo também chamou a igreja de sua noiva. Portanto, nós precisamos notar bem isso aqui, nesse início. Tanto a ideia de edificar a igreja, como chamá-la de minha igreja, foram ambas do próprio Cristo. Edificarei a minha igreja. Grega, eclésia, como reunião, como assembleia. Portanto, a palavra igreja, se vai da letra, nada mais é do que assembleia, nada mais é do que reunião das pessoas ou convocadas. Por isso, a ideia da necessidade de comunhão. O plano eterno de Deus sempre de reunir pessoas, de reunir para que essa reunião pudesse refletir a glória de Deus. Esse povo que Deus remiu, que então, e que requereu desse povo, que deveriam ser observadas não só pelos indivíduos, mas também pela comunidade, igualmente por todo o povo. Se nós olharmos no Testamento, quando Moisés vai reunir o povo, na verdade, Moisés estava reunindo a igreja. Moisés entregou as leis de Deus através dos mandamentos a um indivíduo. Moisés entregou. Quando Moisés reuniu o povo celebrar o nome do Senhor, Moisés reuniu a ceia, todo o por Deus. Logo, literalmente, a igreja é a reunião dos redimidos pelo sangue de Cristo diante de Deus. Nós estamos aqui nessa noite, ainda que geograficamente estamos ou estejamos separados, mas nós estamos aqui em nome do único Deus, do verdadeiro Deus. Nos reunirmos de maneira presencial em um local para culto a Deus. Um exemplo prático disso, irmãos, há cerca de 8 dias atrás, estamos reunidos em um acampamento cultuando a Deus. Igreja de Deus que estava reunida naquele lugar. Bem como também a SAF, que estava fazendo um trabalho evangelístico no sertão. Era a igreja de Deus que estava, quanto lá no sertão, pregando uma palavra do próprio Deus. Essa é bíblica de igreja. É a do povo de Deus. Hebreus
versículo 25, o autor vai deixar isso bem claro, o que já estava acontecendo lá no primeiro século e que também está acontecendo nos nossos dias. Preste atenção no que o autor diz. Deus, capítulo 10, versículo 25. E não deixemos. Essa palavra congregar, original grego, é a palavra que também traz reunir, ou seja, não deixemos reunir como alguns fazem, mas encorajemos-nos mutuamente da reunião do povo de Deus. Exaltar o nome de Deus, prestar glória ao seu santo nome. Em segundo lugar, nós nos reunimos para encorajar-nos uns aos outros. Sobretudo, enquanto agora, disse apóstolo, essa reunião de congregar. Paulo chamou a eclésia, a igreja, a assembleia, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 33. 1 Coríntios capítulo 11, quando Paulo diz o seguinte: primeiro, ouço falar que divisões entre vocês, quando vocês se reúnem. Olha a palavra mais uma vez, congregar, igreja. Quando vocês se formam, quando vocês se reúnem, presencialmente, quando vocês são igreja, Paulo deixa claro que ouviu falar que na igreja, na reunião, havia divisões. Igreja, irmãos, é a assembleia reunida para adorar a Deus. No mínimo, nós poderíamos dizer que Deus tenha e tem um plano de glorificar o seu nome no meio dos grupos de pessoas que ele escolheu, redimiu e tornou a si mesmo através da reunião do povo de Deus. Uma das maneiras que nós podemos glorificar o nome de Deus é estarmos unidos no mesmo lugar, congregando, de tal maneira, irmãos, que aquilo que Paulo escreveu na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 22 e o versículo 23, deixou claro que Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo, para o bem, e aí Paulo usa a palavra, para o bem da eclésia, da igreja, para o bem da reunião do povo de Deus. A passagem lá em 1 Paulo vai usar a analogia para estereotipar a igreja. A igreja é o corpo de Cristo e Cristo é a cabeça dessa igreja. Dos que estão conosco, daqueles que irão rever esse estudo, você nunca tenha visto um pé saltando sozinho pelas ruas, ou uma mão caminhando sozinha, né? A não ser que você assista a filha, né? Que tem a mão. Pois bem, se não for fora do filme, você provavelmente não tenha visto. É a mesma. Somos membros do corpo de Cristo. E somos corpo de Cristo quando nós estamos andando em unidade, em união com os dois membros, formando assim esse corpo do qual Cristo é o cabeça, ou seja, Cristo governa e comanda todo o corpo bem ajustado. Aqui Paulo se expressa e se refere à igreja, por exemplo, em Éfeso, à igreja em Corinto. Mas, na verdade, Paulo também se refere à igreja de maneira universal e de maneira invisível. Quando nós percebemos, por exemplo, Romanos, capítulo 16, versículo 23, quando Paulo vai escrever a carta aos Romanos e vai endereçar essa carta à igreja que se encontrava ou que se reunia na casa de Gaio. Filemão, capítulo 2, Paulo vai escrever a carta a Filemão, a igreja que se reúne em tua casa. A igreja em Éfeso, capítulo 1, versículo 1. A igreja em Corinto, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. A igreja em Colosso, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Bitínia, capítulo 1, versículo 2. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Essas igrejas, irmãos, formadas por pessoas distintas umas das outras e que eram liderados por homens
considerados pela palavra de Deus e chamados, denominados como pastores, presbíteros, para cuidarem desse rebanho, designados pelo próprio. Percebo que Paulo diz, escrevendo Lucas, diz, escrevendo Atos, capítulo 20, versículo 28, quando Paulo reúne os presbíteros de Éfeso, lá em Mileto, e ele diz as seguintes palavras: cuidem de vocês mesmos e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu para supervisores, a que vocês possam em Éfeso, comprar pelo sangue de Jesus. Existe igreja unido que eram supervisionados por a relação entre escrevendo a carta a Tito, capítulo 1, versículo 5, Paulo vai dizer: deixei Tito na ilha de Creta para que ele pudesse acabar em nome de Deus. Ilha, pela ilha tão pequena, já havia um povo que havia um povo escolhido pelo Senhor. A ilha precisava para orientar, para cuidar, para amar as ovelhas de Deus. No versículo 14, ele diz o seguinte: está chame o Deus. De onde? Da igreja. Olha que palavra que Tiago nos traz. Está alguém, porventura, doente, enfermo, chame Deus que ele ademais, por exemplo, a senhora eleita recebe uma congregação específica e as suas lutas com seus falsos mestres e líderes. Mas o que nós precisamos entender, e a igreja bíblica, ela é uma semente do povo de Deus. É uma expressão local. Pessoas prometidas pela palavra de Deus, em estudar a palavra de Deus, e a orar, cantar, tudo, a palavra de Deus. Mais uma vez, deixa claro que ser apenas ouvintes negligentes, mas praticantes. A igreja é a, é a reunião do povo em um solo, refletindo a glória de Deus e as nossas boas obras ao nosso Deus. Sobre a igreja bíblica, nós precisamos ver com essa essência, como esse povo reúne para a glória de Deus, que parece, de fato, em prática, aos olhos do mundo. Deixe-me tirar mais do que nós vimos até aqui. Nós devemos pensar sobre a prática da igreja. Em primeiro lugar, irmãos, Deus pode manifestar a sua multiforme sobre os homens desse mundo. Resposta, por meio da igreja. É por meio da igreja, de maneira sobrenatural, salva pecadores. É por meio da igreja, quando ela prega o verdadeiro evangelho, quando ela canta e ora a verdadeira e genuína palavra,
que o Espírito Santo convence o coração e o transforma, trazendo a revelação sobre indivíduos ou sobre coletivamente, sobre todo o corpo de Cristo. Um povo unido, a vitrine, a forma da gloriosa sabedoria de Deus, a existência para salvar, santificar, unir as pessoas em volta da palavra da aldeia. Cristo é glorificado em nossas vidas. Em segundo lugar, a igreja deve se diferenciar para a glória de Deus. O propósito de Deus, irmãos, para a igreja, no mundo, se cumpre quando os crentes são, de fato, distintos do mundo. São diferentes. Significa ser diferente apenas enquanto pessoas de diferentes origens, culturas, gostos, preferências. Não. A igreja é o povo santo de Deus. Lá o sangue do Cordeiro. Para amar, para ir todo mundo, toda criatura. O papel da igreja. Glorificar a Deus, falo para todo o sempre. Cumprir o chamado de Deus para as nossas vidas. Ide por todo mundo. O evangelho a toda criatura. Se a igreja, irmãos, não parece diferente do mundo, para que servirá a igreja? Se os crentes são iguais aos não crentes, qual é a nossa influência? Uma vez que Jesus Cristo deixou claro que nós somos, se nós não estamos salgando, fazendo a diferença, não servimos para mais nada, a não ser para ser lançado fora e ser dos homens. Esse é um dos motivos de ser igreja. Diferente do mundo. Santa, uma igreja que refletirá, exibirá o poder do Evangelho para transformar a pecadores. Terceiro lugar, a igreja local deve refletir a imagem de Deus. O nosso trabalho, irmãos, como cristãos, é na terra o caráter de Deus, a semelhança, a imagem da glória do Filho unigênito de Deus. Nós precisamos, como igreja, ter a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Quarto, nós precisamos, irmãos, a igreja local é uma assembleia que se reúne ao mesmo tempo em um só local. Parece óbvio, né? Mas nos últimos tempos, não tem sido assim tão claro para muita gente. Sim, irmãos, como nós falamos já no início do estudo, igreja não é templo, não é prédio, não é edificação, mas a igreja, ou seja, a reunião do povo de Deus, é uma reunião solene e precisa sim de um local para que todos possam se reunir ao mesmo tempo. E aí talvez possa surgir uma pergunta, e é a pergunta que eu já ouvi vezes. Pastor, eu preciso estar presencialmente nos cultos? Posso ser crente apenas acompanhando lá? Será que eu posso ser crente apenas acompanhando transmissão, cultos, estar em casa? Eu preciso, pastor, estar no culto presencialmente? Vamos ver de forma rápida aqui, irmãos, por conta do tempo. Alguns textos que trazem base bíblica para a afirmação. Comigo. Em Atos capítulo 2, versículo 6, Lucas diz o seguinte: e adoravam juntos no templo diariamente. Atos capítulo 5, versículo 11 até o versículo 13, Lucas diz o seguinte: e todos se reuniam regularmente
no templo. Atos capítulo 6, versículo 2 e versículo 3, Lucas vai dizer: por isso, convocando os 12, uma reunião de maneira presencial. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, portanto, meus amados irmãos, quando vocês se reunirem como igreja, sobre a ceia do Senhor, para comerem uns pelos outros. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 23. Ainda se os disserem outras pessoas que não entendem essas coisas, quando entrar na reunião da igreja, Paulo está aqui corroborando com o pensamento apostólico e também com o pensamento de Lucas, que é preciso, que é necessário estar presente nos cultos. A igreja não é parede, só nós em reunião. Mas nós precisamos estar em um local, todos reunidos, de maneira presencial. Em 1 Coríntios capítulo 14, ele continua dizendo: quando vocês se reúnem presencial, irmãos, igreja, meus irmãos, igreja nada mais é do que a reunião, do que a assembleia. Mas a igreja não é menos do que a reunião, que a assembleia. O que eu quero dizer com tudo isso nesse estudo, irmãos? Já partindo para a nossa conclusão desta noite. O desejo do crente deve ser estar em comunhão com Deus e com a igreja local. Nós não podemos, irmãos e irmãs, dizer que vamos a Deus a quem nós não vimos, se nós não queremos comunhão com a igreja a quem nós vimos. Porque se dissermos isso, nós somos mentirosos. E a palavra de Deus não está em nós. Precisamos amar a Deus, acima de todas as coisas, com toda a força, de todo o nosso coração. Mas nós precisamos também amar a próximo. Também precisamos amar a igreja, a noiva do Cordeiro de Deus. Sim, irmãos, a reunião do povo de Deus na igreja, ela é essencial. Isso significa ser igreja. Daí a exortação mais Hebreus 10, versículo 25. Não deixemos de nos congregar. Não deixemos de nos ir como fazem alguns. Essa reunião, irmãos, é a expressão visível da glória de Deus. Como nós podemos contemplar a glória de Deus na reunião da igreja, na reunião dos santos. É na igreja, irmãos, que nós podemos contribuir financeiramente. É na igreja que nós podemos orar uns pelos outros. É na igreja que nós podemos compartilhar as nossas dores, as nossas fraquezas, os nossos medos, as nossas ansiedades e as nossas vitórias. Por fim, é na reunião que nós podemos, é a realidade local daquilo que nós veremos no céu, na glória, daquilo que nós estaremos com Cristo pelos séculos dos séculos. E a você que talvez não goste da instituição, certamente você não gostará do céu. Porque no céu, João, escrevendo Apocalipse, deixa claro que ele viu multidões, milhares de pessoas diante do trono de Deus. Sabe o que isso significa? A igreja estará com Cristo pelos séculos dos séculos. Creia em Cristo e junte-se com a igreja local. Ame a igreja. Valorize a igreja. Esteja presencialmente nos cultos da igreja local. Seja fortalecido pelos irmãos, pela membresia da igreja. Seja alimentado pela liderança da igreja local. E glorifique a Deus através dos seus dons e dos seus talentos, servindo a Deus
por meio da reunião dos santos. Deus abençoe, irmãos. Deus possa ter nos inquietado para estarmos presentes nos cultos. Presencial. Estar ali, olho no olho, abraçar os irmãos, conversar com os irmãos, chorar com os irmãos, se alegrar com os irmãos. Que nós não possamos, com esses, que o autor aos Hebreus diz, não deixemos de congregar como é costume dos demais. Nós venhamos valorizar a nossa igreja, nós venhamos valorizar os cultos presenciais. Eu passo a palavra ao nosso irmão para dar prosseguimento ao estudo. Amém. Estamos chegando ao fim, né? Queria só acrescentar, assim, a presença no culto não deve também ser uma presença forçada, né? Assim, um sentimento de obrigação, né? O pastor estava falando, eu lembro sempre de um texto que eu gosto muito dele, né? Romanos 12, de 9 ao 21, né? E o 11 diz assim, né? Não sejais vagaroso no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Então nós estamos na igreja, não é um clube, não é outra coisa qualquer. Nós estamos na igreja para servirmos ao Senhor. E esse serviço deve ser com cuidado, com fervor no espírito, né? Esse serviço, quando nós estamos fazendo ao irmão, estamos fazendo o serviço ao Senhor, né? Quando nós estamos auxiliando um irmão que está necessitando, está mais fraco ou está passando por um momento difícil, nós estamos fazendo o serviço para o Senhor. Nós estamos reunidos para glorificarmos, edificarmos nosso Deus e nos fortalecermos uns aos outros, né? Alguém quer falar mais alguma coisa, fazer alguma pergunta aí? Aproveito que o pastor Evanilson ainda está aí. Eu quero fazer uma colocação. Eu quero fazer uma colocação seguindo o meu pensamento. No Salmo 100, diz que deve servir com alegria. Devemos entrar nas portas a nosso Deus com e devemos fazer de a casa de Deus. E devemos falou com muita precisão. Lembrando que quando a gente faz isso, a palavra diz que a gente consiste vendo, porque ele diz que tive fome, deste de comer, tive sede, deste de beber, e estava no vestir, e aí vem, quando teve e ele responde, quando fizeste a um destes pequenos, mim, está lá em Mateus 24, texto lá no Salmo 100, que a gente deve ter enquanto ovelha do Senhor, servir com alegria. Com certeza. Amém. Hoje a internet não está colaborando, né? Está cortando. Não sei se o meu áudio está cortando. Sei que os irmãos estão, né? Mas deu para entender bem, tá certo? Mais alguém quer falar alguma coisa a respeito do estudo? Se não, eu queria só saber. Acho que Jorge ainda está aqui. Jorge, sábado. Obrigado, Paulo. Sábado passado era para a gente ter o estudo de liderança, né? Isso não tivemos, né? No primeiro sábado, eu acredito que seja que tinham vários outros eventos. A gente vai ter no próximo, é isso?
Eu acho que Jorge saiu. Saiu. Então a gente procura saber e coloca lá no grupo, tá certo? Para os irmãos. Mais alguma coisa? O culto volta amanhã, Zélia, qual o horário normal? Fechou aqui. Zelinha vai falar. Normal. E lembrar os a todos. Beijo que amanhã. Como estivemos juntos. Tá cortando bastante, Zélia, mas pelo que eu entendi, volta ao horário normal e os irmãos estão convocados a participar, né? E domingo de manhã para todos os pais estar lá para comemorar. Sim. Lembrando, o café da manhã, domingo, às 8 horas, né? Os irmãos possam comparecer, né, os que puderem, colaborarem, participarem, né? Amém. Vamos encerrar. Vamos pedir a Poliana para fazer a oração final nesta noite. Oremos. Pai amado e Pai bendito, queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos, escutando mais sobre a tua palavra. Te agradecemos, Senhor, por tudo que tens feito por nós durante a semana. Te agradecemos, Senhor, pelo momento de comunhão que tivemos no último final de semana. Te pedimos também, Senhor, que continue nos abençoando no final da noite, nos protegendo de tudo que não provém de ti. Te agradecemos, Senhor, por tudo que tens feito, por todas as bênçãos derramadas na nossa vida. Te pedimos, Senhor, que possamos aplicar essa palavra às nossas vidas e que possamos, Senhor, estar congregando, não só em corpo, mas como espírito também. Te pedimos, Senhor, que continue conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Amém. Graça e paz. Deus abençoe. Fazer com de todos, inclusive o pastor. Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar, ao sentir-me rodeado de cuidados deverás, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo,
nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quando se é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz.